Salve, salve, meu grande amigo, minha grande amiga. Deixe seu like, ative as notificações e, sobretudo, inscreva-se aqui no canal. Nosso objetivo é chegar aos 100 mil até a Copa do Mundo no Catar. E teremos novidades para você assim que possível. Eu vou trazê-las aqui no canal, porque neste vídeo nós vamos falar sobre uma coisa, um aspecto, melhor dizendo, que vai fazer toda a diferença nessas finais aí de Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, tá? Um aspecto que muitas vezes é minimizado no futebol, até pelo próprio Flamengo, né? Que Marcos Braz disse há algum tempo que não havia bom tempo, né? Necessidade, que ele não via necessidade de ter um psicólogo no grupo e tal, ali fazendo parte do departamento de futebol, mas que a cabeça dos jogadores, e sobretudo de um jogador em especial, que é o Gabigol, né? A força da mente pode fazer toda a diferença nesses duelos entre Corinthians e Flamengo, e mais adiante, né? Na final da Libertadores, que é o que realmente importa. Galera, é o seguinte, em qualquer lugar do mundo, as Copas ficam em terceiro plano, tá? Sempre a competição continental em primeiro lugar, depois a Liga Nacional e depois a Copa. Né? Há uma questão sui generis aí, que é a Copa, na verdade são as Copas na Inglaterra, né? São dois mata-matas. Né? Tem a FA Cup, mais tradicional, primeira competição interclubes da história do futebol mundial, e a Copa da Liga Inglesa. Né? São duas, mas a FA Cup é ainda mais importante do que a Copa da Liga Inglesa, que fica em quarto lugar, né? O Liverpool, por exemplo, na última temporada, ganhou ambas. Esse vídeo tem oferecimento da KTO, gente, a KTO tá demais. Entre agora no site kto.com e faça seu registro. Eu vou dar para você 20% de bônus, né? Se você colocar lá o meu cupom, que é Bernardo Ramos, tudo junto, Bernardo Ramos, tudo junto. E a KTO tá fazendo aposta até, tá proporcionando aposta até sobre o futuro do Edenilson no Internacional. O Edenilson vai sair ou vai ficar? Tem aposta para isso, né? Tá parecendo as melhores casas de bookmakers na Inglaterra, né? Então é o seguinte, entre agora no site kto.com, faça seu registro, coloque o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, e eu vou dar para você 20% a mais do que você depositar, tá? Depositou 30, por exemplo, eu te dou 6. Depositou 50, eu te dou 10. Depositou 100, eu te dou 20, tá? É uma cortesia da KTO para você. Então, entre lá com o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, Bernardo Ramos, tudo junto, e faça parte dessa família da KTO, palpite com razão, com diversão e com emoção, e com responsabilidade, tá? Então vamos continuar falando aqui sobre o Flamengo, né? Há uma esquisitice no regulamento da Copa do Brasil, que os cartões não são zerados para as finais, né? Até a FIFA fez uma correção em relação a isso, eu vou chegar lá mais tarde. Mas o Flamengo tem 4 jogadores pendurados. O que isso significa? Se um deles toma o cartão no primeiro jogo da final em São Paulo, estará automaticamente fora do segundo jogo no dia 19, no Rio de Janeiro, tá? Então vamos lá. Como é que funciona isso? Quem são, informando primeiro para depois a gente falar mais, né? Os jogadores pendurados. Léo Pereira, que virou titular absoluto aí, sob a batuta do Dorival Júnior, né? É a primeira vez, aliás, que o Léo Pereira dá certo no Flamengo, né? Foi um jogador que foi um pedido porra nenhuma, né? Foi uma exigência do Jorge Jesus, e aí ele foi contratado ao Atlético Paranaense por um valor muito alto, né? 7 milhões de euros, à época, né? Que 7 milhões de euros são 7 milhões de euros e tal. E aí foi um jogador que fosse com Domenech, com Rogério Ceni, com Renato Gaúcho, um jogador aí que era um reserva e tal. E aí vira titular sob a batuta do Dorival e permanece lá fazendo uma boa zaga com o Davi Luiz. Continuo achando que o melhor zagueiro do elenco do Flamengo é o Rodrigo Caio, claro, desde que esteja em condições, e não estará neste ano mais. Então, ele é um dos pendurados. João Gomes é outro, e aí é uma preocupação muito grande, né? Porque é um jogador de muito combate, assim, então eu custo acreditar que o João Gomes vai deixar de dar um combate ali por causa de uma
uma possível suspensão, né? Para o lugar do João Gomes, o Flamengo teria o Vidal. Então, embora para mim o Vidal não tenha feito um bom jogo ali contra o Atlético, coisa nenhuma, contra o Cuiabá, ali, convenhamos que não é uma preocupação assim gigantesca. Everton Ribeiro, esse sim, um problemaço, né? Everton Ribeiro melhorou muito sob o comando do Dorival Júnior. E aí sim, Gabigol. O cara vai ter que se controlar. Porque se o Gabigol toma um cartão, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, na finalíssima, quem joga? Eu suponho que o Everton Cebolinha, né? Que é o jogador aí que vai adquirindo o melhor ritmo. Para mim foi muito bem contra o Cuiabá, se não foi o melhor em campo, para mim foi o Matheus França, mas foi um dos melhores naquela partida. Mas convenhamos, né? Sem o Gabigol, a coisa fica meio esquisita, né? O Gabigol que está jogando bem, para mim melhorou em relação aí ao desempenho do Gabigol no restante do ano, né? Um jogador que mudou o posicionamento dele. Isso já havia acontecido com o Paulo Souza. Eu me recordo muito bem de um jogo entre Flamengo e Goiás no Maracanã, que o Flamengo vence por 1-0, o gol do Pedro, em que o Paulo Souza escalou 5 fantásticos juntos, né? Fez um quinteto fantástico naquele jogo com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Aliás, o Gabigol disse que está com saudade do Bruno Henrique, né? Numa entrevista dada ao ge.com. E convenhamos, não é só o Gabigol, não. E o Pedro, né? E funcionou ali e tal, naquela partida, aquela coisa toda, com o Gabigol jogando fora da área, né? Fazendo ali, às vezes, de um meio-campista e tal. Então, assim, a gente fala, volta e meia, que o Flamengo joga no losango no meio de campo, né? Com o Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e os 2 atacantes à frente, mas que por vezes pode virar um 4-2-3-1, né? Mas assim, como diz o Guardiola, né? No Guardiola Confidencial, o livro escrito pelo Martí Pernal, tem isso, né? Que muitas vezes é um ponto de partida só. Muitas vezes esses esquemas são tipo número de telefone e palavras do próprio Guardiola, né? Que as coisas mudam durante o jogo e é aí que está, talvez, a eficácia, né, de um esquema tático num time de futebol, mas essa é uma conversa mais complexa que a gente pode ter adiante, tá? Mas quando eu digo aqui que é uma esquisitice isso no regulamento da CBF, me lembro que a FIFA resolveu esse problema em Copa do Mundo, né? Em 2002, por exemplo, o principal jogador, principal não, porque o principal foi o Oliver Kahn, mas o principal jogador de linha da seleção da Alemanha, o Ballack, ficou fora da final porque tomou o segundo cartão amarelo dele na Copa do Mundo no jogo contra a Coreia do Sul pela semifinal. Pô, a FIFA viu que poderia esvaziar a sua final de Copa do Mundo e aí ela muda o regulamento, né, para que todo mundo chegue zerado à final de Copa do Mundo. Eu acho que a CBF deveria pensar no mesmo para a final, né? Ora, são 2 times que chegam com todo mérito a essa etapa derradeira da milionária Copa do Brasil. Logo, são times que têm de ter o que tem de melhor, né? Com perdão da redundância, na grande final. Então vai minha reprovação. Sempre que possível a gente reprova a CBF, FIFA e tal. E vai aqui a minha reprovação à CBF por causa disso, tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu só dar um recado aqui. Nesta quarta-feira, faremos uma live diretamente da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, ali na parte da tarde, ali acho que umas 3 horas da tarde, né? Estarei pelo Band Esportes fazendo a cobertura no estádio do Corinthians e, claro, quase que certamente a gente fará uma participação ali para você, uma live toda especial diretamente da Arena Corinthians, tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.